Olá, olá! Um dos principais objetivos desse canal é apresentar o meu projeto de doutorado, que é formalizar uma análise lacaniana do discurso. Nesse sentido, a gente vai ler capítulo por capítulo e apresentar aqui o seminário 16 e o 17. E o seminário 16 é como uma série de pressupostos epistemológicos para se formalizar essa análise lacaniana de discurso. Então, esse vídeo é a apresentação do capítulo 17. E esse capítulo 17, o Lacan abre com uma grande crítica a um livro que algum psicanalista que ele não quis citar lançou, falando que esse psicanalista apresenta os mais tenebrosos preconceitos e falando que ele toma isso como um sentido, como campo do sentido. E essa é uma tônica do seminário do Lacan, do seminário 16, talvez seja um dos seminários onde o Lacan está mais raivoso contra os outros psicanalistas, os psicólogos, inclusive os próprios seguidores. Então a gente pode entender esse seminário 16 como uma percepção do próprio Lacan, que o ensino dele não estava conseguindo transmitir tanto rigor quanto ele gostaria em como ele entende as bases epistemológicas do ensino dele. Então parece que nesse seminário ele fica o tempo todo atacando leituras incorretas dele ou de outros psicanalistas e recapitulando essas bases epistemológicas. E nesse sentido, essa ideia que no Lacan ficou conhecida como a resistência do analista, vai no centro de uma dessas bases epistemológicas aí que o Lacan está usando nesse ataque. Então o Lacan está dizendo que esses outros psicanalistas eles estão criando sentidos, e nessa criação de sentidos, nessas criações de saberes sobre o que é saúde, como você deve viver a vida, o que é sexualidade, como funciona bem, o que é indivíduo, blá blá blá, nessa criação de sentidos, os psicanalistas eles caem na crítica que o Lévi-Strauss fazia, como tem um outro vídeo aqui, uma outra série de vídeos aqui no canal explicando a relação entre Lévi-Strauss e a psicanálise lacaniana, para quem quiser acompanhar, de que a psicanálise estava caindo numa espécie de sistema de mundo, num sistema mitológico que ao invés de se centrar no seu tratamento, que fazia parte da psicanálise, acaba por construir um sistema que é absorvido pelos pacientes como uma espécie de conversão. Então Lacan está criticando que todo saber, o Lacan exagera essa crítica, todo saber produzido pela psicanálise ou pela psicologia, ela é, no fim das contas, um sentido que é a construção de um preconceito. Ele é um sentido arbitrário, que poderia ter sido qualquer outro, portanto, um sentido arbitrário sobre o que seria saúde. E essa é o que a gente pode chamar de a ética da psicanálise lacaniana. A ética da psicanálise lacaniana é extremamente radical, de que a verdade ela seria uma função negativa e de que toda construção de saber ela teria por característica ser essas construções mitológicas, essas construções do sistema de ordenamento de mundo que têm que ser entendidas como em sua base um sentido, um saber que são arbitrários. Então, daí pelo qual autores políticos como a Judith Butler ou Paul Preciado gostarem dessa abordagem do Lacan, porque é uma abordagem muito radical em centrar, na verdade, essa função negativa e construir uma ética a partir dessa função negativa, colocando tudo que é prescrição de saúde feito pela psicologia, prescrição de normatividade, prescrição de patologia descritiva do que é saúde, do que é doença, prescrição de uma linha entre normal e patológico, tudo isso é visto por Lacan como preconceitos que ele chama de resistência do analista. Então, um conhecimento bastante radical e formulado exatamente por alguém que estava nesse lugar de participar dessa função de poder da psiquiatria, de dizer o que é saudável e do que é patológico. E o Lacan diz que todas essas construções descritivas de saúde versus patologia, de normal e anormal, são construções arbitrárias que são preconceitos. E agora a gente vai ver na sequência desse capítulo como Lacan vai desenvolvendo essa relação entre verdade e saber, que fundamenta tanto a ética do analista quanto também intervenções clínicas. Vamos lá para o ponto 1 do capítulo. Quem puder, curta e se inscreva no canal para ajudar a divulgação desse projeto. Lacan abre o primeiro subcapítulo do capítulo 17 com duas grandes críticas que comporiam isso que ele chama de os preconceitos, as resistências do analista, que seriam os preconceitos, as resistências do pensamento comum, coloquial, dominante.
Lacan vai criticar a ideia de liberdade de pensamento. Ele fala que não há liberdade de pensamento alguma. E o Lacan critica a ideia de liberdade, dizendo que não existe a liberdade em si, mas a liberdade ela tem sempre uma relação dialética com a norma. Então, apenas em relação à norma que a liberdade pode existir e a liberdade de ser exceção à norma ou transgressão da norma. Então, se há uma liberdade possível, não é uma liberdade enquanto um conceito essencial, mas uma liberdade enquanto exceção ou transgressão da norma e produzida dialeticamente pela própria norma. O Lacan ele vai dizer que a ideia de que somos agentes autônomos dos nossos próprios pensamentos, ela é o grande preconceito do próprio pensamento, e esse pensamento está fundado em outro grande preconceito do pensamento, que é a ideia de individualidade, a ideia do sujeito como a individualidade liberal. Lacan vai dizer que a gente supõe que a gente pensa de forma autônoma, enquanto agente dos nossos próprios pensamentos, porque o nosso próprio conhecimento ele se baseia na ideia de que somos uma identidade e que os limites à borda do nosso corpo, que constituiria a base mesma do imaginário lacaniano, que é a imagem da unidade do nosso próprio corpo, que dá uma imagem de uma unidade de nós mesmos, esse seria o maior preconceito do analista. Supor que a pessoa pensa individualmente porque ela é uma individualidade que se constrói a partir das bordas do limite do próprio corpo, criando um interno e um externo. Para o Lacan, pensar não funciona a partir de limites entre interno e externo. Se pensa de uma certa forma coletivamente, socialmente. Então, Lacan ele vai passar para pensar como o registro do simbólico, que a gente poderia pensar como a série de sistemas simbólicos que constituem a nossa forma de pensar e que nesse sentido constituem a nossa forma de pensar, eles são pré-subjetivos, eles são anteriores à nossa individualidade. Essas formas de pensamento, essas formas de sistemas simbólicos, a gente tem só um acesso muitíssimo parcial ao pensamento com P maiúsculo, né? Porque não é um pensamento da individualidade, mas o pensamento que está se pensando na forma como essa individualidade consegue interpretar o mundo, consegue ver o mundo. Esses sistemas simbólicos a gente só tem um acesso muito fragmentado deles quando e onde ele faz uma certa correlação com o suporte imaginário da individualidade. Então a gente só tem um mínimo acesso do simbólico enquanto aquilo que a minha consciência pensa, aquilo que eu suponho que a minha consciência em sua individualidade está pensando. Esse suporte imaginário do sistema simbólico que seria a consciência. Enquanto constituinte do pensamento, haveria toda essa série de sistemas simbólicos que produzem o sentido a partir da articulação significante e que eles não são imediatos ao meu pensamento. Eu posso descobri-los aos pouquinhos, pedacinhos. Um exemplo disso aí, comparando com o Lévi-Strauss, que está fazendo parte de uma outra série de vídeo aqui do canal, são os mitos. Para o Lévi-Strauss, o mito é um sistema coerente que coloca a realidade numa espécie de rede de oposições que dá sentido às coisas, e que esses mitos, um sujeito está imerso a esses mitos, dando sentido à realidade deles. Ele não precisa escolher crer nesse sentido, esse sentido funciona. Então a gente pode pensar como um mito das nossas formas contemporâneas de viver, a ideia de individualidade, a ideia do capitalismo, a ideia do consumo, a ideia dos gêneros, a ideia das classes, a ideia das raças. Formas de conceber o nosso mundo que são como redes que se colocam sobre a nossa realidade, que já predeterminam aquilo que eu posso pensar enquanto sujeito. Daí essa divisão do Lacan entre o pensamento individual, que é uma parcelinha, e o pensamento com P maiúsculo, os sistemas simbólicos que nos afetam. E esses sistemas simbólicos que nos afetam é propriamente o inconsciente lacaniano. Bom, Lacan vai seguir a discussão desses preconceitos do analista a partir da discussão de dois modelos de matemática completamente divergentes, sendo o segundo modelo no qual se sustentaria a racionalidade lacaniana, que é essa racionalidade estrutural significante. Lacan vai dizer que há, no sentido coloquial dominante, uma matemática pitagórica, que é a matemática que supõe que parte de unidades essenciais,
O um é uma unidade contida em si mesma. Dois são duas unidades contidas em si mesmas e em suas essências. E vamos lembrar que a teoria do significante do Lacan, ela produz uma grande crítica ontológica, uma ontologia negativa, como ficou conhecida, no sentido de que nada tem uma identidade interna. Porque um significante só se significa a partir das suas relações com os outros significantes da cadeia. Então, disso, Lacan parte da teoria do significante, produzir uma grande crítica do sentido de identidade, do sentido de essência, do sentido de unidade. Para o Lacan, não há essas coisas como identidade, essência, unidade, porque o sentido de tudo é dado em oposição, em relação, nunca internamente. E ele vai encontrar um paralelo na matemática nisso, a partir da matemática, aí no exemplo que ele traz agora, é dos axiomas de Peano, que é muito parecido também com a explicação que o Lacan vai importar para a psicanálise do número do Frege, que está lá no seminário, na primeira lição do seminário 20. O que é essa matemática do Peano? O Peano, ele constrói um sistema matemático que é uma cadeia simbólica. Então perceba, para o Lacan, a matemática de Peano, essas matemáticas mais contemporâneas, como também de Frege, de Russell, da teoria dos conjuntos, ela preza por ser uma matemática contraintuitiva, que vai contra o sentido de uma unidade, de uma identidade interna e essencial. Então, um número não tem o seu sentido dado por si mesmo, nessas matemáticas, que são matemáticas muito parecidas com o estruturalismo, mas ele tem sim seu sentido dado pelas oposições com os outros números. Então, por exemplo, o número 2, ele não tem o seu sentido dado por si mesmo, mas ele tem o seu sentido dado por ele ser o antecessor do 3. Assim como todos os outros números têm o seu sentido nunca construído de forma identitária internamente, mas sempre na relação com os outros. É como se essa matemática de Peano, do Frege ou da teoria dos conjuntos, ela, assim como o estruturalismo lacaniano e a teoria do significante, ela rompesse com o sentido de uma identidade interna. E é aí que o Lacan vai falar que é a partir dessa racionalidade que o psicanalista tem que pensar. E quando ele não pensa a partir dessa racionalidade, da estrutura significante, ele cai em preconceitos. E essa racionalidade anti-identitária que se vai encontrar, por exemplo, nessa matemática do Peano, dos axiomas do Peano ou do Frege, elas vão servir para o Lacan questionar a ideia de identidade, questionar a ideia de essência e questionar também a ideia do todo, como a gente já viu em outros vídeos aqui no canal, a crítica de que não há universo simbólico, não há universo do discurso, porque supõe que o todo é uma espécie de identidade onde está tudo lá dentro. E nessa teoria de todo elemento é dado pelo sistema de oposição com os outros, a ideia de um todo é inconcebível. Os elementos eles estão numa cadeia infinita onde as relações com eles que determinam o sentido. Então não há sentido possível a ser dado por totalidade, como a gente apresentou em outros vídeos aqui do canal sobre essas matemáticas lacanianas, como, por exemplo, na discussão que ele faz com Frege e com Gödel. São as matemáticas da inconsistência do simbólico, da incompletude do simbólico, que vão servir para Lacan dar essa base racional ao ensino dele, ao ensino que desenvolve essa teoria do significante como uma teoria que rompe com qualquer sentido de identidade, qualquer sentido de essência ou qualquer sentido de totalidade. Essa aí é a base daquilo que vai produzir no Lacan o conceito de verdade enquanto um conceito negativo de verdade, porque nada detém uma identidade interna. O que a gente vai ver na sequência aí dos comentários do Lacan. Vamos para o ponto 2. Então, no ponto 2, Lacan vai partir para um diálogo completamente maluco entre a dialética hegeliana e Freud, onde o Lacan coloca tanto Hegel quanto Freud como interlocutores para falar aquilo que o Lacan pensa, mais do que para fazer falar a dialética hegeliana ou fazer falar Freud. Lacan está falando a própria teoria através de um diálogo fictício que ele põe entre os dois. Então Lacan vai dizer, primeiro, de uma oposição entre consciência e saber, e depois de uma segunda oposição entre saber e verdade. Então, a partir dessa dialética hegeliana, como uma forma de entender o inconsciente, Lacan vai propor 3 divisões: consciente versus saber versus verdade. E o que o Lacan vai dizer sobre o consciente, ele vai partir do tema consciência de si, de Hegel, que quer dizer eu sei o que penso.
É como o Lacan traduz a consciência de si. E o Lacan vai dizer, através de Hegel, que Hegel descobriu, pontuou, que eu me confundo como agente do meu pensamento, porque eu passo a pensar que eu estou no lugar onde se pensa, eu estou no lugar onde penso, e que isso é uma ilusão. Então, é uma maluquice aí que o Lacan está dizendo, né? Eu sei o que eu penso, é a consciência, mas há um saber, um campo da linguagem agindo em nós, que a gente acha que é nós mesmos pensando, porque a gente se confunde como estando no lugar onde pensa, estando no lugar da agência do pensamento. Então ele produz essa confusão imaginária, entre o pensamento que se pensa em nós, se acreditando, se iludindo, se confundindo com o pensamento que eu penso. Então, para o Lacan, o que ele está destacando do Hegel é que há no Hegel o funcionamento desse pensamento com P maiúsculo, desse campo dos saberes, como o campo dos mitos do Lévi-Strauss, como os saberes do Lacan, que são como sistemas simbólicos agindo e se pensando para além da nossa necessidade de saber deles, de pensar eles. Como se os pensamentos se pensassem sozinhos e produzissem redes de sistemas simbólicos que determinam a nossa apreensão da realidade. E a gente passa a pensar que é a gente que está pensando isso. É como se o pensamento se pensasse sozinho, produzisse grandes sistemas de compreensão de mundo sozinho, e eu estou pensando que eu que estou pensando eles. Então, para o Lacan, o funcionamento do que ele chama de o campo do saber, ele é muito maior do que a consciência. E a consciência é uma confusão imaginária de pegar uma partezinha acessível desse campo do saber, desse pensamento com P maiúsculo, e supor que é o indivíduo que a pensa. Então, para o Lacan, tomando esse diálogo aí com Hegel, não há liberdade de pensamento, porque a gente pensa internamente a partir de grandes sistemas simbólicos que determinam nossa visão de mundo, como, por exemplo, eu estava citando raça, classe, gênero, capital, capitalismo, consumismo, individualidade e tal. Esses grandes sistemas de pensamento, eles determinam a nossa forma de pensar e de dentro deles, afetado por eles, num fragmento dos pensamentos, a gente se pensa pensando por nós mesmos. Então, para o Lacan, não há liberdade de pensamento e ele coloca isso nessa oposição entre consciência de si e saber em Hegel, fazendo Hegel falar lacanês. Seguindo no ponto 2, se o Lacan estava dizendo que em Hegel, fazendo o Hegel falar Lacan, há essa oposição entre consciência e saber, sendo a consciência, essa consciência de si, de eu sei o que penso, onde penso, e o saber seria esses sistemas simbólicos funcionando para além da nossa capacidade de agência sobre eles, o pensamento se pensando e nos afetando. Agora o Lacan passa para comentar, através de Hegel, um outro salto, uma outra oposição entre saber e verdade. E o Lacan vai dizer que Hegel avança para questionar a verdade do saber no ponto do fim da teologia. Esse é um ponto importante que ele vai desenvolver mais no capítulo seguinte. O Lacan vai dizer, através dessas matemáticas da inconsistência do simbólico, através da sua teoria do significante, que o saber teria em seu núcleo um ponto de inconsistência, uma falha radical, já que o significante ele rompe com qualquer identidade interna. O que acontece é que a teoria do significante levaria para uma compreensão que todos os saberes que se produzem são amarrações arbitrárias frente a um ponto de falha de saber, e que a ciência evolui para o fim da teologia possível como uma marcha da epistemologia que passa a não mais precisar supor no mundo uma verdade consistente a ser descoberta. Como se a ideia de que há no mundo uma verdade consistente a ser descoberta fosse a crença das crenças para Lacan. Esse pensamento teológico, essa forma do pensamento sobre Deus, que subsistiria inclusive em muitas das mentalidades científicas, mas a radicalidade da ciência contemporânea seria conseguir prescindir dessa ideia de que haveria uma verdade em si a ser descoberta. Então, para o Lacan, a verdade do mundo ela é negativa, ela é um ponto de interrogação, ela é a própria falha do saber, ela é a própria impossibilidade de uma verdade em si, de uma verdade una.
E a partir dessa impossibilidade de uma verdade em si, de uma verdade una, que vários saberes possíveis enquanto sistemas coerentes de oposição e, no fundo, enquanto sistemas um tanto arbitrários, vão se produzindo sobre a realidade. E que até os próprios pensamentos científicos, as próprias teorias científicas, elas são um sistema ordenado de mundo que produz sentido e produz possibilidade de intervenção na realidade apenas naquele universo contido naquele sistema teórico de mundo. Então ele teria limitações enquanto a possibilidade de um sentido que pudesse explicar tudo. Porque esse sentido que pudesse explicar tudo para o Lacan bateria nessa verdade una que não há no mundo. Então, para o Lacan, esse seria o fundamento da teologia. A suposição de que há uma verdade una a ser encontrada no mundo e que a psicanálise lacaniana, ela teria por base a ruptura com essa ideia de que há uma verdade. A verdade ela é apenas um conceito negativo, enquanto a falha do saber. Enquanto falha do saber, é isso que o Lacan vai chamar de desejo. A impossibilidade de uma identidade interna, que a partir dessa impossibilidade de uma identidade interna produz a exigência por construções de sistemas simbólicos de mundo, por construções de ordenamentos do mundo. Então é mais ou menos como se o Lacan estivesse hiperexagerando aquilo que a gente viu no vídeo sobre Lévi-Strauss. Lévi-Strauss pensava que os mitos eram sistemas simbólicos ordenados, coerentes, cujos elementos se colocavam em esquemas de oposição e semelhança para dar um sentido simbólico do mundo, e que esses sistemas simbólicos, como o sistema mágico das tribos indígenas, eles estariam ali para responder grandes interrogações, grandes questionamentos humanos, como, por exemplo, por que morremos, por que adoecemos, qual que é o sentido da vida, qual que é o meu lugar nesse mundo de filiações. Para o Lacan, no fim das contas, ele exagera isso. Todo sistema simbólico de mundo, ele surge exatamente do efeito da falha radical da linguagem de impossibilitar uma verdade em si, uma verdade absoluta. Por essa inconsistência do sistema simbólico se produzem todos os saberes do mundo. E é essa inconsistência do sistema simbólico que o Lacan vai chamar de desejo. Então vamos pegar uma citação dessa brisa do Lacan aqui, né? Essa verdade é que interrogamos no inconsciente como a falha criadora do saber e ponto origem do desejo de saber. Esse saber está como que condenado a nunca ser senão o correlato dessa falha. Então daí o Lacan dizer que verdade e saber funcionam como uma banda de Möbius, como duas faces opostas numa banda que não tem interno e externo, como dois lados da mesma realidade, da mesma banda. O Lacan está dizendo que o campo dos saberes, eles têm uma falha interna produzida pela própria teoria do significante, pela própria impossibilidade de identidade interna. Então, voltando para a citação, essa verdade é a que interrogamos no inconsciente. Então, Lacan vai dizer que o centro do inconsciente, digamos assim, ele seria essa verdade negativa, essa falha da linguagem. Daí o Lacan dizer o inconsciente como Jansen em vários momentos do ensino dele. Essa verdade é a que interrogamos no inconsciente como a falha criadora. Esse ponto de uma interrogação radical que está no centro da linguagem, esse ponto de absurdo completo que está no centro da linguagem, ele é criador. Ele faz com que a gente não pare de criar sistemas ordenados de mundo, como o sistema mágico da tribo indígena, mas também como os nossos sistemas contemporâneos de capital, raça, classe, gênero e afins, individualidade e afins. Então é a partir dessa falha da impossibilidade de uma verdade em si que não param de se criar sistemas simbólicos que são os saberes para o Lacan. É o ponto de origem, Lacan vai dizer, do desejo de saber. Desejo de saber aqui é o saber com S maiúsculo, P do pensamento com P maiúsculo. Não é o desejo que eu saiba a verdade sobre mim mesmo, apesar que pode conter isso, mas é especialmente o desejo de que se construa redes ordenadas de sentidos que nos organizem nesse mundo que tem como excelência um não sentido em seu centro. Esse saber está como que condenado. Ou seja, esse saber, ele sempre vai ser uma relação assim arbitrária, que é um sistema de mundo coerente,
cuja coerência é só as oposições internas que esse sistema de mundo cria. Então, os nossos sistemas de mundo não são de forma alguma mais coerentes ou mais verdadeiros que o sistema de uma tribo indígena, por Lacan. Eles são igualmente arbitrários e igualmente condenados a ter que lidar com uma verdade radical das suas inconsistências. Esse saber está como que condenado a nunca ser senão o correlato dessa falha. Então há a falha de um lado e há a multiplicidade dos saberes, dos discursos do outro, para o Lacan. E o Lacan traz uma outra citação, vou escrever ela aqui também. É o lugar onde isso não quer dizer nada que exige um isso quer dizer substituto. Então, para o Lacan, tem esse centro do pensamento que é a impossibilidade do pensamento produzir uma identidade interna, produzir um sistema fixo, um sentido fixo, uma verdade em si, uma verdade absoluta. E a partir dessa falha, que para o Lacan esse é o ponto de inconsciente mais radical, é impossível pensar assim, é impossível que a gente esteja ciente disso. Para o Lacan, a gente é sempre tomado, enganado, vivido por esses sistemas simbólicos que organizam a nossa realidade. Então, para o Lacan, isso é algo como um recalque primordial. Isso nunca se torna perfeitamente consciente para a gente, a incompletude e a inconsistência do próprio sistema simbólico. Mas isso não quer dizer nada radical, que estaria no centro do inconsciente, na herança do inconsciente, que é de forma absoluta incompreensível para os seres humanos. Ele produziria uma exigência de um isso quer dizer substituto, ou seja, produz a exigência de sistemas simbólicos substitutos que encobrem essa realidade faltante, encobrem essa realidade falha. Entrando no ponto 3, o que eu acho mais interessante dessa dialética hegeliana que o Lacan traz para a psicanálise, para pensar essas oposições entre consciência de si e saber, mas também mais especialmente para pensar a oposição entre saberes e verdade, essa dialética entre saber e verdade, o mais interessante disso é como Lacan vai agir a partir disso. Porque esse conceito de verdade negativa, esse conceito de verdade como a falha irremediável do saber, esse conceito de verdade como a inconsistência do outro, que o Lacan se inspira nessas matemáticas malucas de Peano, de Frege, de Russell, de Gödel, esse conceito de verdade que leva Lacan, a partir da teoria do significante, a propor que nada tem identidade interna, que não há identidade interna, que não há essência, que não há não há todo, especialmente que não há a verdade em si ou a verdade absoluta. Esse modelo de verdade ele vai estar no centro tanto da clínica lacaniana quanto da ética lacaniana. Essa ética lacaniana vai partir desse conceito de verdade falha, de verdade vazia do Lacan, para propor que tudo aquilo que a psiquiatria diz que é normal e patológico, que é saudável e que é doente, que é certo e que é errado, que é moral e que é imoral, elas são, no fundo, séries de construções arbitrárias para dar um sentido ordenado à realidade humana. Porque o ser humano precisa disso, exige isso, a partir dessa falha radical de saber. Então é uma crítica muito radical e que vai influenciar Butler ou Preciado a dizer que a psicanálise lacaniana teria uma potência desconstrutiva na sua teoria. Um outro ponto essencial é que a clínica lacaniana ela se torna dependente desse conceito de verdade. Porque para o Lacan, o neurótico, ele construiria, ele viveria essa espécie de mitos individuais do neurótico e essa espécie de sistemas simbólicos que organizam a realidade dele. Então, a neurose é esse entrecruzamento entre esse mito individual e esses sistemas simbólicos, produzindo aí uma espécie de síntese, esse mito individual no neurótico. Mas, para o Lacan, simplesmente uma clínica que descobre os pontos de identificação do sujeito, que tenta construir uma narrativa sobre a história dele, tenta construir um sentido do lugar dele no mundo, ela falha ou ela é apenas parcial. Porque o essencial da clínica lacaniana é ser uma clínica da desconstrução. O que interessa não é simplesmente desvelar o sentido dessa organização sistemática que preside
o pensamento do paciente, as repetições do paciente, as formas de relação cristalizadas e de afetividade cristalizada desse paciente. Mas o essencial, não haveria assim cura para o Lacan sem essa potência desconstrutora, sem essa potência de desconstrução que se centraria nesse conceito de verdade. Então vamos para duas citações do Lacan. Todo tratamento da neurose que se limita ao esgotamento das identificações do sujeito, isso é, daquilo pelo qual ele se reduziu ao grande outro, não traz em si nenhuma promessa de solução daquilo que constitui um nó para o neurótico. Ou seja, o que é esse nó para o neurótico? O nó para o neurótico é como ele está preso num sistema cristalizado de interpretação da realidade dele, a partir da qual ele vive, sofre, interpreta a vida de forma repetitiva, mas esse sistema ele se constrói a partir dessa verdade inconsistente, dessa verdade falha. E a própria verdade falha que permite que o analista interprete, produzindo furos no saber, para que esse sistema ordenado de mundo que faz esse paciente sofrer possa se desestabilizar e se deformar, se deslocar, se transformar. Então, para o Lacan, o movimento de uma análise que só descobre o sentido, só dá sentido, só encontra essas identificações do sujeito, eles só permanecem no mesmo nível da própria neurose. Então, como Lacan diz isso, todo o tratamento da neurose que se limita ao esgotamento das identificações do sujeito. Ou seja, aqueles processos de análise onde a pessoa vai entendendo, eu sou assim por isso, eu ajo assim por aquilo, eu sou assim por causa desse efeito dessa relação com os meus pais, eu sou assim por causa daquilo. Todos esses efeitos positivos que fazem parte de um processo de análise, eles não têm efeitos de cura se eles não partirem para esse outro movimento de desconstrução desse sistema ordenado de sentido que o paciente vive enquanto um saber. Então é como se na clínica houvesse também essa dialética entre saber e verdade, entre esse mito individual do neurótico e a verdade como sua potência desconstrutiva. Todo o tratamento da neurose que se limita ao esgotamento das identificações do sujeito, isto é, daquilo pelo qual ele se reduziu ao outro, ou seja, a forma como, através desses processos de nomeação de fora para dentro, ele foi encontrando um sentido da realidade que ele pode até esquecer, mas que segue operando nele como um mito individual do neurótico. Não traz em si nenhuma promessa de solução daquilo que constitui um nó para o neurótico, estar preso exatamente nesse sistema ordenado, quer ele saiba ou não. E mais uma citação, na análise, pelo menos sobre a forma onde ela estagna, onde ela se paralisa, é o analista que fica hipnotizado. No fim, o analista acaba se transformando no olhar e na voz de seu paciente. Ou seja, novamente Lacan retoma para o tema da resistência do analista, o analista que não consegue operar por essa potência negativa da verdade, ele acaba só repetindo para o analisando os sentidos que a análise mesmo vai descobrindo sobre esse encadeamento mítico da vida desse neurótico. Então, se torna só uma reconfirmação desse saber que estava ali no fundamento da forma como esse sujeito vive e interpreta a própria realidade. Para o Lacan, simplesmente essa positivação de saber não produz efeito clínico. É necessário esse movimento desconstrutivo que se centra nessa noção negativa de verdade do Lacan. Quem puder, curta, se inscreva no canal para ajudar a divulgação desse projeto.